Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa canalização é O DNA Conceitual. Ela foi dada em Portland, Oregon, Estados Unidos, em 20 de julho de 2013. Esta e outras canalizações de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Há uma audiência maior aqui do que vocês sabem. E um dos atributos que nós descrevemos antes é que quando nós nos apresentamos para aqueles que estão em um grupo que expressaram intenção pura para ouvir, vocês criam uma outra energia. E nesse caso em específico, nós chamamos de a comitiva de Cryon, mas nós não a identificamos muito frequentemente. E nesse caso em particular, está preenchido com aqueles que vocês conhecem, pois esta noite é uma mensagem de parabenização, cheia de informações sobre aquilo que é químico e celular, mas uma mensagem que não podia ser dada antes deste ano. E, portanto, quem vem para esta sala neste momento serão todos aqueles que participaram com vocês. Talvez aqueles que vocês amaram e perderam, incluindo os pais deles e os pais antes deles. Porque eles também são trabalhadores da luz em sua própria maneira. Do outro lado do véu, eles sabiam sobre você e sobre o potencial de que você estaria aqui. É confuso para o ser humano pensar que pode funcionar dessa forma. Porque muitos de vocês disseram que no ciclo de vida, muitos deles já reencarnaram no planeta novamente, e eles reencarnaram e estão aqui. E, no entanto, uma parte das almas deles nunca sai do outro lado do véu. E esta é a parte que está aqui hoje. E, portanto, nós convidamos a eles para entrarem neste momento. E alguns de vocês sentirão conforme eles tocam vocês com suas mãos, com amor. E conforme eles dizem a vocês, ouça, 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 porque esta é uma mensagem profunda sobre a evolução do ser humano. Nós demos a vocês informações no passado e agora queremos clarear e dar mais dela. Nós queremos qualificar e limpar e tornar mais disponíveis algumas das coisas pelas quais procurar. E antes de mesmo começarmos com a premissa da mensagem, nós diremos a vocês o que nós dissemos várias vezes. Que o que estamos descrevendo sobre o que está acontecendo com o ser humano, nós já vimos antes. Portanto, nós sabemos que isso existe e sabemos os potenciais do que falamos. Mas podemos dizer a vocês que não temos nenhuma ideia quando vocês irão permitir que isso seja. Quando a humanidade passa por esse tipo de mudanças, depende do seu livre-arbítrio o quanto tempo vocês desejam realizá-lo. Essa transição em particular. Isso também depende de o quão difícil aquela parte obscura da dualidade decide batalhar contra vocês. A velha energia do planeta irá lutar contra as mudanças. E ela irá combater até mesmo até a morte. Isso quer dizer que talvez uma geração inteira precise partir inteiramente antes de algumas dessas coisas acontecerem. Velhas tradições e formas antigas demoram muito tempo para ir embora. E às vezes requer até mesmo o que vocês viram com os israelenses no deserto, onde eles tiveram um período de 40 anos de tempo, onde uma geração precisou ir embora completamente antes que outra chegasse.
na terra prometida, e o motivo que nós demos isso antes é o mesmo motivo que nós damos hoje sobre o que está acontecendo agora. Vocês não podem pegar a consciência dos escravos e levar para uma terra prometida. Uma nova geração que nunca tinha visto a escravidão no Egito precisava então nascer e se desenvolver, crescer, ser alimentado todo dia, ser cuidado e amado, para poderem mover-se, mudarem-se para as terras nas quais estão agora. Isto não é apenas uma metáfora, é um exemplo. E é isto que vocês estão enfrentando agora. Quanto tempo demorará? E isso não é o que nós abordaremos hoje. Abordaremos hoje o que acontecerá. Nós estabelecemos a premissa e descrevemos o que já dissemos antes. A premissa é esta: o seu DNA, neste momento, como ser humano, está operando em aproximadamente 30 a 31% de sua capacidade plena. E a capacidade do DNA, devido a essa escala graduada que nós acabamos de dar a vocês agora, é de 100%. Portanto, isto é o mais elevado que pode ir, e isso representa, então, o DNA que os mestres que caminharam sobre esse planeta tinham, que podiam manipular a vida e a morte, que poderiam manipular aquilo que é físico, que podiam mudar os atributos da própria matéria. E muitos deles podiam. E vocês estão em aproximadamente 30%. Nós dissemos que isto se deve ao livre-arbítrio que vocês tiveram de consciência, e a consciência está atrelada àquilo que existe fisicamente no planeta, incluindo a porcentagem de seu DNA com os quais você trabalha. Portanto, o que você pensa, você cria. E através de éons de tempo, neste ponto do tempo, vocês estão em 30%. Aqui está o que eu quero dizer a vocês, que é interessante, e eu posso dizer isso devido à descoberta feita no último setembro, em 2012. A ciência agora sabe o que nós dissemos a vocês há anos atrás, que 90% de seu DNA são informações e não códigos. 90% de seu DNA são como um manual de instruções, como painel de controle, para o pequeno 3,5% que modifica as partes codificadas de proteínas que compõem os genes. Portanto, vocês agora têm a sua definição pela ciência de 90% do DNA como instruções. E é sobre isso que nós falamos a vocês originalmente. E aqui está o que eu quero que vocês tenham muita clareza a respeito. Porque vocês estão operando a apenas 30%, um ser humano pensaria de forma linear e diria para si mesmo: bem, isso significa que nós podemos começar a melhorar e a ciência verá uma entrega de um DNA mais eficiente. E, de alguma forma, nós seremos capazes para olhar para isso quimicamente e ver isto no genoma humano conforme ele se muda e se transforma. E, portanto, eu vou dar essa informação para vocês. Não, vocês não verão isto. E aqui está o porquê. Porque na informação que vocês carregam ao seu redor, em seu corpo agora, já está em 100%. O manual já está completo. Mas a consciência da humanidade está apenas permitindo 30% ser visto. Vocês carregam 100% com vocês. E, portanto, conforme o DNA se torna, poderemos dizer assim, ativado através do tempo, por alguns dos processos sobre os quais falarei ainda esta noite, ele então captura mais das instruções que já estão lá. E vocês podem ver prova disso se quiserem.
por alguns dos milagres que são realizados por seres humanos, por eles mesmos, chamado remissão espontânea. Eles se tornam seus próprios mestres e se curam completamente e da noite para o dia a doença desaparece. Tudo o que eles fizeram é, por um momento no tempo, capturar 100% de seu próprio DNA. E, portanto, o que vocês atribuíram talvez aos milagres de Deus, na verdade, foi deles. E há mais para se olhar como prova, já que, de vez em quando, um ser humano, através de uma anomalia criada por ele mesmo, muda e captura 100% por um instante. E então, um milagre ocorre em sua percepção, não compreendendo que vocês simplesmente viram o que está disponível para vocês a cada dia. Agora, eu quero que vocês solidifiquem isso agora, conforme eu conto um pouco mais sobre o que acontecerá. Nós demos a vocês informações no passado sobre o que esperar. Mas quase toda a informação que demos a vocês é sobre comunicação com o seu registro acástico. Portanto, nós dissemos a vocês que seu DNA começará a ler o registro acástico de forma diferente, que a barreira que existe entre a morte e o nascimento será levantada levemente para que você possa retornar para o planeta e comece a lembrar-se melhor o que você aprendeu na vez anterior e na vez anterior. E isso servirá às velhas almas, porque eles despertarão mais cedo em sua vida sem precisar revisitar as lições que eles tiveram desta vez. Nós já demos esta informação e esta é uma revisão. Nós dissemos que, como bebês, vocês começarão a se lembrar de como caminhar, se relembrarão de como ler, se lembrarão que um fogão quente é algo do qual precisam se afastar. E vocês terão aumento nos seus instintos, como acontece com os animais. E o bebê humano não será tão indefeso como é agora. E isto é uma herança akáshica, uma lembrança akáshica. E nós já demos esta informação antes. Nós queremos dar algumas coisas para vocês no nível químico, que não envolve exatamente uma herança akáshica. Nós estendemos para a comida. Nós dissemos que alguns de vocês estavam recebendo informações sobre dietas espirituais. E se vocês seguirem este ou aquele protocolo, Deus estaria feliz com vocês. E nós dissemos que a verdade dessa questão é que, em seu registro akáshico, isso quer dizer, em suas vidas passadas profundas, todos vocês tiveram vidas onde viveram muito tempo e um tempo muito longo naquele lugar. E este é o alimento que vocês precisam encontrar hoje. E isso vai contra, necessariamente, vocês comerão como um americano saudável ou um americano não saudável. E vocês se encontrarão revertendo para um tipo de comida que você nem mesmo era atraído anteriormente, mas agora, numa nova energia, está começando a se mostrar e você está curtindo. E talvez isso requeira que você não coma carne, pode requerer uma diferente forma de pensar, e não significa que seja espiritual para aqueles ao seu redor, apenas significa uma lembrança akáshica de saúde. Isso ainda trata-se de lembrança akáshica. Portanto, agora vamos mudar para o que acontecerá quimicamente em seu corpo com uma porcentagem aumentada de atividade da inteligência de seu DNA. E é isso sobre o que eu quero falar. Isto é a inteligência corporal chamada sabedoria inata. Vocês começarão a se aproximar dela. Nós demos esta informação também. O véu começa a se levantar entre o corpo consciente e a sabedoria inata. As coisas que vocês fazem testes musculares para poder descobrir, quando realmente querem saber disso conscientemente, e vocês sabem que há uma desconexão entre elas. Isso começará a diminuir e vocês começarão a saber intuitivamente sobre seu corpo ainda mais, mas há mais coisas do que isto. Tem a ver com
um DNA inteligente. Este é um DNA que começa a funcionar conceitualmente, ao invés de reativamente, que se torna menos linear e um pouco mais quântico. Alimento. Alguns de vocês estão desfrutando o que chamam de herança akáshica, mas com reservas, porque vocês ainda são intolerantes com determinados tipos de comida. Agora, a intolerância é causada por um DNA que não é conceitual. Ele não sabe por quê. Ele simplesmente é alérgico. E parte disso, ele é alérgico devido à sua cultura, ou pelo que vocês já fizeram, contra aquilo que vocês estão tentando fazer com sua herança akáshica. Isso parece não se encaixar totalmente, 100%, e não irá. Mas se o DNA está começando a se tornar mais inteligente, ele irá analisar o que você está fazendo e jogar fora aquelas coisas que criam a intolerância. E, portanto, o que eu estou dizendo é isto. Alguns de vocês perceberão em sua jornada nos próximos anos que as coisas que vocês costumavam ficar afastados, de repente estarão ok para você. E o que isso simplesmente significa é uma refeição mais agradável. Necessariamente significa que você será mais saudável porque está ficando afastado das coisas que atualmente você é intolerante. Mas você realmente gostaria de tê-las. Portanto, este é um DNA inteligente que sabe que você deseja estas coisas e a vida seria um pouco melhor e mais fácil se você pudesse tê-las. Portanto, ele se reajusta o próprio sistema metabólico do que um corpo deveria ser alérgico e ao que ele não é alérgico. Isso não é causado por qualquer coisa que você ingere. Não é causado por qualquer tipo de reação de um químico por outro, é causado devido ao DNA se tornar mais inteligente. Ele vai até o manual e pega alguns pontos de porcentagem. E naqueles pontos de porcentagem está aquilo que eu chamarei o DNA conceitual que os seres humanos deveriam ter. Isso irá mostrar não apenas aqui, mas no próximo tema. E isto é o sistema imunológico. O sistema imunológico, neste momento, está muito básico. Ele opera, mas é bastante ignorante. Ele apaga incêndios. Ele não pergunta de onde veio. Ele não pergunta o quão inteligente eles são. Ele simplesmente os põe para fora. Esta é uma metáfora para aquilo invade seu corpo e que cria, que faz com que os glóbulos brancos corram para a cena e combatam o fogo. E em certos casos, ele vence e salva sua vida quase que diariamente. Pois o sistema imunológico é projetado para combater aquilo que ele conhece. E a bactéria mais simples com as quais vocês vivem diariamente são mantidas inofensivas devido ao seu sistema imunológico. Algumas das vacinas que alguns de vocês tomaram, na verdade, ajudaram a isto. E elas criaram toda uma série, portanto, de soldados para ajudar a combater a batalha. Mas isso ainda é algo linear. Eles reconhecem que há um incêndio e então eles vão tentar apagar. E, meus queridos, isso não é bom o bastante, queimar para combater o fogo chamado câncer. E, meus queridos, isso não é bom o bastante para eliminar o fogo de um vírus, porque ambos que eu acabei de mencionar são conceituais, invasores conceituais. Eles têm um plano. Um ou ambos, em alguns casos, irão assumir as partes funcionais das células. Alguns irão enganar o sistema imunológico. No caso do câncer, vocês têm o crescimento que não pode ser controlado e que às vezes se disfarça e em alguns casos ele se encapsula e os glóbulos brancos não podem perceber. Eles não têm nada para combater, é como se fosse um fogo dentro de uma bolha.
E então ele cresce, cresce e cresce. Se o sistema imunológico fosse conceitual, ele veria o câncer por aquilo que ele é, o que estava fazendo, e então ele o apagaria. Se o sistema imunológico fosse mais inteligente para ser conceitual, ele veria o plano de um vírus. E então ele iria impedi-lo por ser mais inteligente. Isto tudo reside nas instruções em cada molécula de DNA em seu corpo. Há mais de 100 trilhões delas. Para que isso possa acontecer, o DNA, ele mesmo, precisa se tornar um pouco mais multidimensional. E chegaremos lá. Por mais que ele permaneça em um estado linear, que ele está agora, com o qual vocês estão acostumados, a química tridimensional, você não verá muito melhoramento. Mas conforme ele se torna um pouco mais multidimensional e capta mais das instruções para permitir que ele seja, ele então combaterá as doenças de uma forma totalmente diferente. Essa é uma promessa. Portanto, este é o ser humano crescendo, transformando-se em uma criatura totalmente diferente. Uma que reconheceria, talvez, se vocês retornassem em umas centenas de anos, ou tivessem uma máquina de tempo para poder ir adiante e vissem a diferença. Um é linear, o outro não é. Oh, essa é uma boa notícia, Cryon. Adoro isso. Isso quer dizer que finalmente teremos a cura para um resfriado comum. Não, vocês não terão. Essa não é uma informação profunda. Vocês deveriam saber já que um resfriado é uma recalibração. É um mecanismo de reequilíbrio para equilibrar você. É necessário. E todos vocês continuarão a ter este mecanismo. Se vocês tiverem muitos, isso diz que vocês estão fora de equilíbrio. Mas vocês podem ter 1 ou 2 por ano. Isso não é um desequilíbrio. Mas ele recalibra o sistema. Ele desenvolve anticorpos para determinados tipos de coisas que são, então, você estará bom para conseguir. E vocês precisam disso. É irritante. Isso não mata você. Não precisa desenvolver-se para algo maior. E sempre estará lá. Apenas para que vocês saibam. Mas há alguns deles que estão aí, que realmente são profundos. E eu gostaria de dizer a vocês, além do sistema imunológico e sua habilidade de combater as doenças e vírus, não importa o que eles sejam, porque se torna mais conceitual, aquilo que vocês gostarão mais é a recalibração do relógio corporal. Vocês estão trabalhando com 30%. E vocês vivem determinadas quantidades de anos. Eu preciso pintar uma cena. Vocês são projetados para viver muito mais tempo. Agora, em 3 dimensões, os biólogos, até mesmo os mais inteligentes, procurarão aquilo que eles acreditam que seja a causa do envelhecimento. E em 3 dimensões estão corretos. Pois em 30%, o DNA diminui os telômeros com cada divisão progressiva das células. E o cromossomo, ele mesmo, começa a se transformar em algo menos do que ele era no nascimento. E, portanto, vocês não têm uma molécula completa mais. Ela está um pouco diferente. É uma cópia de uma cópia. Agora, o que nós dissemos a vocês no passado é que no grupo de instruções do DNA estão os projetos originais das células-tronco para cada tipo de célula que está no corpo. O projeto original representa uma nova célula, uma célula perfeita, uma que está com você quando você nasce.
Conforme seu corpo começa a, então, aumentar sua eficiência, há certos momentos onde vocês se regeneram e que começarão a retornar e procurar as instruções, e ao invés de fazer uma cópia, vocês pegarão uma nova. O resultado disso é uma diminuição do processo de envelhecimento. É uma desaceleração que vocês podem ver, que aqueles ao seu redor, seus vizinhos poderão ver. Vocês não estão envelhecendo tão rápido quanto eles. E que tal isso? Você gosta? Agora, isso pode apenas acontecer se aquela parte do seu DNA, que costumava ser linear, se torne um pouco mais multidimensional. E nós falaremos sobre isto. Portanto, parece, não é, que a chave para tudo isto é sair do paradigma de um sistema químico tridimensional. Um sistema que é apenas reativo. Um químico reage a outro e cria algo mais, que isso até mesmo inclui as sinapses. E, portanto, vocês também estão olhando para aquilo que nós chamaremos o ponto alto intelectual do cérebro, o quão elevado vocês podem pensar. Meu parceiro disse a vocês que na numerologia tibetana antiga, que até agora, a humanidade só viu até o número 33, como aquele que tem um número mestre com uma definição. Que até mesmo o próximo número mestre, que é o 44, é um mistério. Se vocês observarem os números mestres de 11 a 99, vão perceber que apenas tem 3. Vocês estão olhando para o mesmo tipo de cenário que o seu DNA. Vocês não estão nem mesmo no meio do caminho. Estas coisas podem ser identificadas quando as sinapses de seu cérebro, isso quer dizer, aquela parte que agora é tridimensional e que se tornará mais multidimensional, puder captar os conceitos do 44 e do 55. Tudo isso está relacionado. E eu estou aqui para dizer a vocês que depois de 2013, é aí que essas coisas começarão a acontecer com a humanidade. Agora, como isso acontecerá e o que é necessário? É o que vocês já estão fazendo, velhas almas. Vocês estão aqui ouvindo esse tipo de mensagens. E neste momento, elas são acadêmicas e dizemos, não sabemos quando acontecerão, mas observem, elas estão aqui, estão chegando. E você deixará esse lugar e dirá, adorei a informação, mas eu gostaria de ter isto agora. Ajuda se eu dissesse a você que vocês todos verão isto? Talvez não da forma como você se parece agora, mas você estará aqui. Você estará aqui. Porque é isso que as velhas almas fazem. Elas continuam retornando para participar na vitória. Eu quero contar sobre as cápsulas do tempo no DNA. No grupo de instruções que não são óbvios para a ciência, lá estão cápsulas do tempo, uma liberação de informações. E elas são disparadas pela consciência humana. Elas estão conectadas ao que foi chamado a consciência de Gaia, que é a única medição que vocês têm de toda a humanidade. E toda a humanidade precisa mudar e se transformar um pouco mais para poder liberar as cápsulas do tempo no DNA pessoal. Portanto, já é momento que vocês façam isso sozinhos. É difícil para vocês fazer sozinhos, se não impossível, pois isso capta as suas regras da rede cristalina do planeta. Esta é a rede que se lembra das ações humanas e responde às emoções humanas. E, portanto, Gaia está envolvida em todas essas coisas. Portanto, aqui estamos nós, novamente, com o quebra-cabeças, que não é o quebra-cabeças que costumava ser. Conforme a humanidade muda a sua consciência pessoal e intenção pessoal, conforme se torna mais compassivo, Gaia muda.
ela já mudou. Não é interessante que a profecia dos antigos sobre a águia e o condor não era sobre a humanidade? Era sobre o planeta? Você compreende? Mover-se para um lugar no planeta, ancorando a Kundalini no planeta, a jornada da serpente emplumada e o despertar do Puma no planeta. E eles não estão falando sobre o DNA, não estão falando a não ser de Gaia. Porque esta é a conexão com vocês. E é aí que está começando, e já está começando a melhorar o DNA humano. Observem as crianças. Seus filhos são diferentes. Seus netos, pai, se você está na sala e tem algum deles, eles estão realmente diferentes. Eles estão começando a ter mais pensamento conceitual. As sinapses já estão começando a mudar. Seu DNA está funcionando melhor do que o seu. Ou funcionava. Portanto, o seu trabalho é continuar a criar compaixão, curando o planeta de sua doença da guerra, curando o planeta daquelas coisas que não se encaixam bem com a integridade, curando o planeta de qualquer outra doença que não honra o amor de Deus e aquilo que é Gaia e Pachamama. E conforme vocês fazem isso, resolvem os quebra-cabeças em sua vida, Gaia muda, a rede cristalina muda, e isto é passado para as crianças. Aqui estão algumas boas notícias que vocês deveriam saber. O sistema começa a mudar até ainda mais. Se as cápsulas do tempo são liberadas em seu DNA, e a propósito, não me entendam mal, velhas almas. Vocês não precisam renascer para ter isto. Assim como aqueles que experimentam a remissão espontânea, você pode fazer isso por si mesmo. Porque uma velha alma já esteve nesse planeta durante todos aqueles tempos. Ela tem o poder da compaixão e da intenção. Conforme você purifica a sua vida, você começa a se tornar mais jovem. Sabe disso? Vocês começarão a ver isso em seu próprio DNA. As cápsulas do tempo que são liberadas, isso quer dizer que nova informação começará a vir daquele reservatório de informação nos 90%. Uma vez que ela é liberada, ela permanece lá e ela é herdada. Portanto, nenhum de seus descendentes precisam reaprendê-lo. E conforme eles liberam as suas próprias, para aquilo que eles descobrirem no planeta, será passado para os seus descendentes. Um novo tipo de herança, vocês poderiam até chamá-la de herança quântica, está disponível. Isto realmente é o caminho mais rápido para uma sociedade iluminada. Se não houvesse dualidade no planeta, vocês teriam isso em 5 gerações, trabalhando em 50%. Porque o instinto natural do corpo humano é se tornar mais conceitual e absorver as coisas que ele precisa e que funcionam para ele. Mas o que está em seu caminho, que restringiria esse tipo de crescimento, são as reminiscências da velha dualidade, que continuarão a combater você. É apropriado, e já vimos isto antes, é parte do processo. 2013 é um ano difícil. Velha alma, se você sabe por que é difícil e você compreende o impacto inteiro e a profundidade do porquê é difícil, se você realmente compreendeu aquilo, você pode ir para casa e dar uma festa. E você pode parabenizar a si mesmo por fazer o impensável, isso é, criar as sementes de um planeta que irá ascender. Criando e crescendo, cultivando, plantando as sementes em sua própria casa, que levará talvez a um planeta sem guerras.
Vocês nunca se darão totalmente bem. Eu posso dizer isso a vocês? Mas as soluções nunca serão matar uns aos outros. E será uma coisa boa. E este é o potencial que nós vemos. Mesmo hoje, se vocês olharem para as suas sociedades, sejam sociedades que vão para a guerra em primeiro lugar, hoje serão em último lugar. E chegará um momento onde isso não acontecerá. Vocês podem imaginar uma realocação dos fundos onde não haverá mais armas? E no que vocês poderiam gastar o dinheiro? Isso está em seu futuro. Velha alma, vocês estão plantando as sementes para isto. Mas, quimicamente, o seu DNA está tão pronto. As cápsulas do tempo que estão escondidas são aquelas que vão tomar vantagem de algo que é muito difícil dizer a vocês tecnicamente. Nós continuamos falando sobre o DNA quântico, e isso não está correto. E nós sabemos que não está correto. O DNA nunca poderá ser uma partícula quântica, mas o DNA tem atributos quânticos, porque ele tem um campo que literalmente afeta o giro da estrutura quântica nos átomos. Vocês podem dizer que ele transmite informações quânticas? E isto em si mesmo torna-o um transmissor quântico. Um nome que eu não posso dar a vocês. Vocês ainda não têm esse nome. Vocês não têm? Meu parceiro não pode dar isso a vocês. Eu dei para ele 3 vezes. Ele não pode dar a vocês porque não existe. Este é o exercício que está disponível. Como você pode saber o que você não sabe? Como eu posso dizer ao meu parceiro o que está vendo quando ele não tem palavras para expressar? Imagine uma cápsula do tempo sendo liberada para que o seu DNA possa fazer um trabalho melhor ao transmitir um campo quântico ao redor de sua própria estrutura celular, que pode tornar o sistema imunológico inteligente, que possa trazer um casamento entre o cérebro consciente e a inteligência inata. Não há nome para isso ainda. Mas haverá. E os cientistas verão isto. E eles irão rotulá-lo. E quando isso começar a ocorrer, meus queridos, lembrem-se desta canalização. Vocês poderão até gargalhar com o fato de que meu parceiro não tinha nome para isso ainda, mas vocês terão. Você compreende porque esta é uma celebração? Você compreende porque a comitiva nesta sala tem estado com você desde o início, desde o momento que começamos? Está aplaudindo? Você compreende que esta mensagem, em particular, nós nunca poderíamos dar a vocês em 2012, não desta forma, porque agora podemos dizer a vocês o que irá acontecer, e antes disso era apenas um potencial. Cryon, você quer dizer que isso é mais do que um potencial? E eu direi, sim, é mais do que um potencial. E o motivo pelo qual posso dizer isso é porque há aqueles caminhando na humanidade agora que já têm isto. Eu os chamarei de prodígios quânticos. Crianças que viverão mais tempo e não irão absorver nada, não terão doenças. E vocês irão estudá-las e colocá-las nos microscópios e não verão nada diferente. Até que vocês tenham a invenção quântica sobre a qual nós falamos. E aí então vocês verão. Alguns de vocês irão compreender esta mensagem e outros não. E para aqueles que não compreenderam, eu irei resumi-la e dizer: abençoado é o ser humano que sente que é parte dessa mudança compassiva no planeta e captura aquilo que é o amor de Deus dentro de si mesmos, pois eles estão no controle do futuro. E é por isso que há uma parabenização acontecendo, uma festa
nesta sala, e ela continuará até mais tarde hoje. E na cerimônia de iniciação que virá, e estarei lá. Nas visões que alguns de vocês terão, talvez, nos sonhos, há mais coisas acontecendo aqui do que vocês imaginam. E eu estou aqui para dizer a vocês que há 23 anos isso era apenas um potencial, mas hoje é uma realidade. Eu não diria essas coisas se elas não fossem acuradas e verdadeiras. Eu também compreendo, querido ser humano, que você é muito impaciente e que você desejava que isso estivesse aqui agora. Vocês disseram as mesmas coisas há uma década atrás e outra década atrás. Acontecerá e vocês verão. E assim é.